queria saber como que é saber que você está conseguindo transformar a vida das pessoas, transformar a vida de jovens que não tinham tanta capacidade financeira, mas tinham uma cabeça muito boa em algo muito maior, sabe? Que pode ser um cara que vai dar muito sucesso. É muito emocionante, gratificante e é tão bom para eles quanto é para mim. Isso eu aprendi com meu pai. Quando a gente trabalha no terceiro setor e você faz investimento social, na prática você não está fazendo só pelo outro, você também está fazendo por você. É muito bom você poder contribuir para esses jovens se destacarem e alcançarem lugares que, que não alcançariam sem esse apoio, né? Uhum. Então é super, super gratificante e eu acho que é algo que ao longo do tempo eu quero que a RBR e eu faça cada vez mais. Que legal. E construir uma empresa dessas dimensões, que nem da RBR, custa. E não é só o dinheiro que sai com um preço aí, né? Eu acho que também tem muito um preço da sua vida social. Então, o que que você teve que sacrificar da sua vida social para para ser possível chegar onde você chegou hoje com a sua empresa? Ô, João, eu penso no negócio, desde que eu montei a RBR, assim, eu penso no negócio todos os dias. O negócio começou lá em 2014. Eu diria que as primeiras férias que eu tirei com a cabeça mais relaxada, pensando menos em trabalho, foi em 2019, foram 5 anos depois. Porque a RBR já tinha dado certo, assim, ela já estava num caminho legal. É, e eu não estou dizendo que todo o caminho precisa ser assim, mas o preço que você paga, eu tive, pô, hérnia de disco, né? É tensão, você tem. A qualidade do teu sono nem sempre é a melhor. Eu tive labirintite, tenho até hoje, porque puta, é muito tempo trabalhando. Agora, eu não acho que precisa ser assim, tá? Eu, assim, não quero. Não acho que isso é parte do porquê deu certo, mas eu estou só trocando e contando das minhas vulnerabilidades também. O empresário, ele se dedica e ele paga um preço. Não sei se todos são assim. Eu tive o meu preço também de vida social, de saúde e tal. Mas, cara, eu sempre sou muito favorável ao trabalho duro, intenso. Nunca deixei de tirar férias. Tem que tirar férias. Eu incentivo todo mundo na empresa a tirar férias, sempre. Eu não gosto de ambientes de trabalho onde você tem uma carga horária completamente absurda. Eu já virei noite trabalhando? Já virei. Mas é exceção. Totalmente a exceção. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a saúde mental, né? Eu sou um grande defensor, inclusive no Instituto Sol, a gente faz terapia para todos os jovens que a gente apoia. Eu sempre fiz terapia a minha vida inteira, dos 18 anos em diante. A gente tem que cuidar da mente igual a gente cuida do físico, né? A Uhum. terapia, para mim, ela é o esporte da cabeça, para você estar com a cabeça boa e conduzir, e conseguir produzir e ficar bem, né? Então, é, abdiquei de muita coisa, me dediquei muito, com intensidade gigante. Eu achava que na Redding Grifo e no Credit Suisse eu trabalhava com muita intensidade. Eu fui descobrir depois que o nível de intensidade na RBR era maior. Mas para mim não tem outro jeito de dar certo. Tem que ser assim, com muita dedicação e com equilíbrio. Quanto mais eu fui crescendo, mais eu tive equilíbrio, né? Então, eu com 40 anos, eu tinha mais equilíbrio que com 30. Agora, com 47, mais equilíbrio ainda. Então, mas nunca deixei de fazer esporte, mas hoje eu faço mais esporte do que eu fazia no começo da RBR, por exemplo. Eu consigo ter atividade 5, 6 vezes por semana com uma intensidade super legal. Mas são preços que você paga aí nessa jornada. Que legal. Bom, isso é importante. É importante você saber cuidar da sua parte mental, da sua parte de saúde, mas ao mesmo tempo tá ali focado no trabalho. É. Então, você saber balancear esse seu tempo de certa forma, né? E voltando um pouco para imóvel, eu queria saber 3 fatores que indicam a valorização de um imóvel antes mesmo do bando perceber. Essa pergunta ela é desafiadora, assim. Eu acho que eu vou dar assim alguma visão mais abrangente. É, toda vez que você coloca um transporte
público numa região, isso tem consequências importantes para aquela região. Então, se você sabe que o metrô, por exemplo, vai chegar em determinadas regiões, provavelmente a característica de alguns imóveis que ainda não foram desenvolvidos vão ser adaptadas ao fato de ter metrô. Então, possivelmente você pode ter mais apartamentos menores, apartamentos estúdios ou apartamentos populares. Você pode ter mais prédios de escritório, porque você tem transporte público chegando. Então, eu diria esse olhar para transporte público é algo que muda bastante na valorização ou não de um imóvel. Eu não estou falando de um imóvel de altíssimo padrão, porque não obrigatoriamente um metrô do lado de um prédio residencial de 400, 500 metros quadrados é a melhor coisa aqui em São Paulo. Shopping, o redor de um shopping como equipamento imobiliário, ele também muda muito a dinâmica de valorização de imóveis na região. Mas talvez o principal ponto que vale a pena muito ficar de olho é no zoneamento da cidade. O que é o zoneamento? São as leis urbanísticas da cidade. Então, o que pode ou que não pode construir em determinado terreno. Tá? Então, se você pegar aqui em São Paulo, você tem a Faria Lima, certo? Avenida Faria Lima, que ela cruza a Rebouças. O zoneamento da cidade mudou em 2014 e 2015. Ele mudou de novo depois em 2023, mas 2014 e 2015 mudou. E ele permitiu, porque tinha corredor de ônibus e porque tinha metrô naquela região da Faria Lima com Rebouças, ele permitiu um maior adensamento da região dos prédios. Então, o mesmo terreno que de 2.000 metros, que você só podia produzir 2.000 ou 4.000 metros de área, você passou a poder produzir 10.000 metros. Então, se você olhar para a Avenida Rebouças, tinha um monte de loja de vestido de noiva e outros comércios assim não muito glamurosos, lojas de traje a rigor, vestido de noiva, e aí você passa por lá hoje, é um monte de prédio grande, de escritório e residencial. Essa região se valorizou muito. A gente fez uma aposta grande nessa região, porque a gente olhou e falou assim, putz, a Faria Lima não tem mais muito terreno. Para onde você... Tá todo mundo querendo vir para Faria Lima. Hoje o principal polo de escritórios no Brasil é a Faria Lima. Deixou de ser a Paulista e desceu para a Faria Lima. Então, para onde esse pessoal vai poder crescer? Vai querer estar? Para onde a Faria Lima pode crescer? Putz, esse eixo com a Rebouças aqui é um eixo importante. Então, a gente comprou vários terrenos e para fazer escritórios, que a gente fez vários, está fazendo alguns, já vendeu a maioria. E também residencial a gente fez alguns. Então eu diria que ficar de olho no zoneamento, mesmo depois que sai o zoneamento e que fica público, ainda dá um tempo de você montar e se aproveitar dessa nova permissão de construção, que a cidade só vai mudar depois de 5, 6, 7, 10 anos, que demora para o prédio ficar pronto, né? Uhum. Mas, pô, essa região, eu me lembro de ter comprado terreno a 10 mil reais o metro quadrado. Essa mesma região hoje um terreno vale 40, 50 mil reais o metro. Né? Então, isso num período mudou em 7, 8 anos. Então, pô, dá para você se antecipar, mas toma tempo, não é da noite para o dia, como a gente falou aqui. Exatamente, pô, super interessante. Agora vamos para a pergunta final, tá bom? O que você diria para um jovem que quer ser você amanhã? Eu diria que ele tem que, o básico, né? Tem que ter uma dedicação muito grande, tem que ter paciência, tem que ter a clareza que as coisas não vão acontecer da noite para o dia, as coisas não vêm fácil, as coisas vêm depois de muito, muito, muito trabalho. Né? E infelizmente é assim, não tem moleza. Eu diria que mais do que a técnica, o futuro passa por você saber se relacionar com as pessoas, você escutar as pessoas, você lembrar que você tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então escuta, presta atenção, se coloca no lugar do outro, tenha empatia
pelos outros. Se eu pensar em tudo que é inteligência artificial, todo para onde o mundo vai do ponto de vista de tecnicidade, né? Antigamente a gente falava assim, pô, o jovem precisa programar. Se ele não programar, ele vai estar fora, fora, não vai estar atualizado, né? Cara, hoje em dia talvez ele não precise mais programar, né? Ele precisa saber conversar com esses modelos de linguagem que eles vão programar para você, né? Então, foquem nesses que o mercado chama de soft skills, né? Você estuda na Avenues, que é uma escola que trabalha muito isso, né? Isso eu acho que é muito importante. Quando chegar no trabalho, quando chegar no empreendedorismo, mais do que a técnica, que é muito importante, né? Faz muita diferença você fazer uma faculdade de primeira linha no Brasil ou nos Estados Unidos versus uma de segunda linha. Faz muita diferença. Especialmente no primeiro emprego. Porque muitas empresas no primeiro emprego nem olham para determinadas faculdades, elas cortam só com as de primeira linha. Mesmo que você vá querer empreender, você fala, não vou querer ser um executivo, não preciso disso. A minha recomendação é que antes que você empreenda, você tenha alguma experiência profissional como executivo. Porque isso vai te trazer mais bagagem antes de empreender. Mas desenvolva essa questão dos soft skills, né? Isso vai ser já era e vai ser cada vez mais um diferencial muito importante. Perfeito. É isso.